Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Pode ficar só dedilha. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por tua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é consolador. O Senhor está conosco. Não nos abandona. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento. Não foi à toa a igreja fazer uma programação diferente, o pastor receber a direção. Mas sim um momento da gente se aprofundar em Ti, Senhor. Obrigada por Tua palavra. Teu Santo Espírito nos conduzindo, nos guiando. O Espírito da vida, o Espírito da verdade. Aleluia. Oro brahmamaste que te brahmamashu. Rosto brahmamaste que te brahmamashu. Este que te brahmamasto que te brahmamasu. Ramamasto que te brahmamashi. Oh, Shambrababaste que te brahmamassorororo. Você pode orar um pouco em línguas? Romamaste que te mamamashorororo. Sobramamaserere. Shobramamaste que te brahmamassore brahmamas. Shobramamamase que te brahmamaserere. Shobramamaste que te brahmaserere. Shobramamas tocodo brahmaserere. Sobramaste que te brahmamas. Remamas tocodo brahmamaste. Remamas tocodo brahmamasere brahmamasorere. Brahmamas tocodo brahmas. Cerebramasto yerebramas. Sto bramamaste que de bramamashorerere. Não temas, eu estou contigo. Ramasto kodo bramamamashorere. Ramamamaste. Os teus pés não vacilarão. Romasto kodo bramamashorerere. Sobramamamashorere. Ste bramamama. Você em mim não errará o caminho. Estou bramamasto, kodo bramamaserebamamasho. Robramamamasso. Eu sou presente nas tuas aflições. Eu sou socorro bem presente. Remamamasto, kodo bramamamamasherere. Sobramamamasto, kodo bramamamasherere. Oh, sorobramamamaserere. Jesus, 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 Jesus. Oh, pra quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pra quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida, vida eterna? Oh, pra quem iremos nós? Orebamamaserere, shebramamasso, sebramamastou que te bramamabachorerere. Como é que eu me encho do Espírito? Testa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Oh, enchei-vos do
Espírito Santo se move em nosso meio. Jesus passeia em nosso meio. Ele passeia e onde ele chega não fica mais do mesmo jeito. Tem alteração, modificação. Shebra mama sorerere mamamas. Oh, não abandonados, mas somos filhos e temos um pai. Somos filhos e temos um pai. Oh, o diabo mesmo ele pressionando, falando coisas, mentindo, trazendo passado. Mas você é cheio do Espírito. Você sabe dizer: sai da frente, Satanás. Ei, eu tenho um pai, eu tenho um dono. Roma chorebras. Você não está sozinho nas suas lutas. Você tem um pai, você tem um dono. Não durará para sempre. Rebrama sorebrama xerebrama soierebrama ma cerebras cerebrama ma chorebrama orebrama ma cerebrama ma soie rebrama ma so. Culto do Espírito, então a gente deixa ele livre. Rebrama ma soierebrama ma sorebrama ma xerebrama ma soierere rebrama ma soierere sorebrama ma soie. Oh, quem quer mergulha, quem quer bebe dessa fonte. A fonte é a mesma. É só você mergulhar e entrar. Não se distraia. O que você precisa tem nele. O que você precisa está nele. Somente nele. Somente nele. Oh, fonte inesgotável de alegria. Fonte inesgotável de respostas. Fonte inesgotável de vida. Fonte inesgotável de prosperidade. Oh, fonte inesgotável de novidade de vida. Sebra mamassou, ramamaste mamassou, uremasse que de mamachorere. Aleluia. Uiera masto que te mama chora bra mama sororororo bra mama serere. Oh, chebra mama so. Ore mama so. O que é impossível para Deus? Será uma cura? Será uma ideia? Será uma porta aberta? Nada é impossível para Deus. O Deus da causa impossível é o teu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, pela tua unção, Senhor. Sim, Pai, o Senhor é livre aqui, Pai. Continua guiando e conduzindo como o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser, você pode ir sentando. Continue envolvido nessa unção.
louvor, muito obrigada. Vocês são uma bênção. Eu quero só o teclado me acompanhando. Tem como? Eu vim esperando o teclado, Túlio. Foi. Não é marcação com você, viu? Porque eu vim esperando o teclado. Vocês se reservem aí, revezem, vocês que sabem. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Que noite gloriosa. Que honra estar aqui. Muito obrigada, pastor Rodrigo. É uma bênção sempre estar com vocês. Que alegria. Fazer o que a gente é chamado por Deus para fazer, né? Aleluia. Eu quero que os meninos coloquem no telão Marcos 11, Marcos capítulo 11. Tu és Senhor e Rei. Quem conhece essa? Governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre reinará. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar. Tá entre nós, ó Santo Deus. Aleluia. Tu és Senhor e Rei, opera sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre reinará. Prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar, habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia, Pai. Obrigada pela tua instrução, obrigada por tua palavra, Pai.
Que da minha boca saiam as palavras que o Senhor quer que saia, Pai, do jeito que o Senhor queira, Pai. Assim aconteça, Senhor. Que caia por terra toda distração, todo empecilho para que a Tua palavra seja proclamada, Pai. Obrigada por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos em um ambiente de adoração e um ambiente profético. Então não se incomode quando as coisas saem um pouco da sua programação, do que a gente já está acostumado. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. O culto é dele, é da forma como ele quer, amém? Marcos capítulo 11, eu vou para o versículo 13. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou, senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. E Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti, daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. É uma passagem bastante conhecida, a passagem da figueira. E quando eu comecei a ler, o Espírito Santo me conduziu a essa passagem. E ele disse: volte uns 2 capítulos. E eu fui lá para o capítulo 10 e capítulo 11. E nesses capítulos eu vou dar uma resumida, mas depois você pode ler, que é muito interessante. Antes disso, desse momento da figueira, era quando Jesus estava indo com os seus discípulos, passando por Betânia, passando por Jerusalém. E aconteceu várias coisas que Jesus presenciou. Aconteceu várias coisas com o próprio Jesus. E uma delas, a gente podendo ver, voltando um pouco, Jesus estava andando com os discípulos e dizendo aos discípulos que ele iria ser crucificado. E aí Tiago e João teve uma ideia maravilhosa. Então vamos aproveitar, vamos falar com ele. E quando ele estiver lá na glória, que a gente estiver lá na glória, bora pedir para sentar um do lado esquerdo, outro do lado direito. Isso Jesus presenciando tudo, isso antes do acontecimento da figueira. Depois de mais um momento, eles continuam andando. Eles presenciam, chegam os fariseus, os atormentadores de Jesus. A todo tempo os fariseus, eles queriam apertar Jesus, para ver se Jesus se perdia nas palavras, para ver se eles pegavam Jesus de alguma forma. E chegam os fariseus apertando Jesus. Jesus, e aí? Está certo o que Moisés escreveu lá nas cartas? Acredito que seja no capítulo 10. Os fariseus disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E aí, com esse discurso, os discípulos colocou uma pulga atrás da orelha dos discípulos e chegaram em casa, os discípulos disseram, nas minhas palavras: Jesus, e aí, esse negócio mesmo, como é? Da carta de divórcio e tudo mais. Porque o que é que acontecia, irmãos? Os fariseus apertavam Jesus, querendo arrumar brecha, mas por quê? Eles queriam estarem bem diante da lei, mas estavam podres diante de Jesus. E aí eles casavam com as prostitutas, faziam o que queriam, descasavam, casavam com outra. E daí por isso que Jesus disse: por conta da dureza do coração de vocês. Então os discípulos ficaram com dúvida. Dá para ver que eles ficaram com dúvida desse questionamento e foram falar com Jesus. E aí, Jesus, quando chegaram em casa, como é mesmo esse negócio? Nas minhas palavras, Jesus disse assim: vocês ainda não entenderam, não? Ah, pois pronto. Aquele que separar da sua mulher e casar com outra está cometendo adultério contra ela. Aquela mulher que se separar do seu marido e casar com outro está cometendo adultério contra ele. Resumindo a história. Então, eles sempre estavam querendo pegar Jesus numa palavra.
Logo depois, em seguida, é quando Jesus está andando com os seus discípulos e algumas crianças encontram Jesus. E aí, quando elas querem falar com Jesus, os discípulos: sai daí, menino. Se aquieta. E Jesus, a palavra diz que Jesus se indignou com aquela atitude. E ele, colocando em seus braços, ele pega as crianças e começa a abençoá-las. Logo depois disso, eles encontram o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu clamava por Jesus. E quando ele estava clamando por Jesus, os discípulos mandavam de novo o cego se calar, igual fez com as crianças. Ou seja, discriminando. Então Jesus, mais uma vez, maravilhoso Jesus, sábio, ele ia de novo contra aquela situação. E ele curou o cego. Porque ele viu o clamor do cego. Mas pelos discípulos ele não teria sido curado. Então o que é que eu estou querendo dizer a você, meu irmão? Todas essas situações, Jesus estava vendo a atitude, a intenção do coração de cada um. E chega mais um pouco lá na frente. É quando acontece de Jesus estava com fome e foi procurar a figueira. E quando ele avista a figueira, a Bíblia fala que de fato ainda não era tempo de figos, né? Mas quando Jesus olha aquela figueira, a palavra diz também que ela tinha folhas. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. Ou seja, provavelmente Jesus sabia que não era tempo de figos, mas ele tinha certeza que se tivesse folha, a figueira em específico, se ela tem folha, ela tem fruto. Obrigatoriamente, se uma figueira ela tem folha, ela tem que ter fruto. Então, por isso que Jesus viu as folhas de longe e ele foi em direção à figueira, porque ele sabia que ia ter frutos ali. E quando ele chega lá, acontece uma ordem que não é natural, não é normal. Ele olhar e não encontrar os frutos. O que é que eu estou querendo dizer a você? Quando Jesus... Outro detalhe, né, que as pessoas dizem: Jesus ficou nervoso porque estava com fome. Meu irmão, uma pessoa que tem controle emocional para passar 40 dias e 40 noites no deserto, você acha mesmo que Jesus é feito a gente que ia ficar nervosinho com fome? Não, meu irmão. Porque aquela figueira, ela estava apontando para uma aparência onde não existia frutos. Quando ele viu os fariseus apertando ele, e ele sabendo a intenção dos fariseus, ele estava vendo que ali só tinha folha, só tinha aparência. Quando ele via Tiago e João querendo pedir a ele que concedesse o desejo do coração deles para sentar um do lado esquerdo, outro do lado direito, ele estava vendo a intenção de Jesus, dos discípulos. E ele estava dizendo: só tem folhas. Uau, aleluia! Eu não sei se você está começando a entender. Quando ele via os discípulos ignorando o que estava brotando no coração de Jesus, o que Jesus amava, as crianças, pessoas sendo curadas, quando os discípulos ignoraram, ele estava vendo ali, só tinha folhas. Aleluia! Então, o fato de ser a aparência, mas não ter os frutos, era o que aquela figueira estava mostrando. Logo depois da figueira, é quando Jesus entra no templo, e está o comércio lá, e ele sai quebrando tudo. Meu irmão, Jesus não era barraqueiro. Jesus não era descontrolado, mas é porque ele sabia exatamente a intenção que estavam fazendo. E ele diz: raça de víboras, e ele quebra tudo. Estão fazendo da casa do meu pai negócios. Estão querendo crescer com isso. Ei, tinham muitas folhas. Estava dentro do templo. Estavam ocupando posições. Mas fruto não tinha. Aleluia. Tinha folhas.
Porque os discípulos querendo ocupar aquela posição, era a aparência, não os frutos certos. A Bíblia fala em Lucas 3, capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer dentro de vós mesmos, nós temos a Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Pode ficar só no 8 mesmo. Então em Lucas, a gente não vai se aprofundar muito nele, mas ele fala nisso. Frutos dignos de arrependimento. Em João 15. Parece que sumiu tudo da minha Bíblia agora. Achei. João capítulo 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa. Para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpo pela palavra que eu vos disse. Aleluia. Ele ainda no 5 fala: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Meus irmãos, essa parte ela é tão clara, ela é tão poderosa, que quando ele fala, eu sou a videira verdadeira. Então quem está conectado, quem está nele, se você está nele e ele em vós, você dará frutos dignos de arrependimento. Ou seja, é como se ele dissesse, se você está em mim, não tem como você dar outro tipo de fruto. Então é por isso que Deus nos alerta sobre a aparência. Porque se há só folha e não há fruto, provavelmente você não está ligado nessa videira que é Ele. Ele é a videira. E veja que interessante quando ele fala: todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, ele corta. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa. Ei, queira ser podado e não cortado. A diferença entre ser podado e ser cortado. Cortado é quando a gente não está dando fruto. Podado, toda planta precisa de poda para ela continuar crescendo saudável, para ela continuar dando fruto. Isso são os ajustes, ó. O Espírito Santo, quando nos alerta, quando nos corrige, quando nos exorta, Ele está nos podando para a gente continuar dando fruto nele. Frutos dignos de arrependimento. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que pecava não peca mais. Porque o fruto do Espírito é o amor. Dentro do amor tem toda a bagagem. Benignidade, mansidão, toda essa maravilha que Deus nos dá. E às vezes, queridos, a gente está de uma forma que escuta uma palavra, acha que é condenação. Não é. Era como eu dizia aos meninos, quando a gente estava na liderança dos jovens, né? Tinha uns que diziam assim: a senhora não vai me amar mais não, né? Eu digo, se preocupe quando eu não lhe corrigir mais. Porque se eu corrijo é porque eu amo. Do mesmo jeito a palavra diz, queridos, Deus corrige a quem ama. Então quando Ele nos dá um alerta, não pensa que Jesus vai estar o tempo todo nos alisando os nossos defeitos. Não. Eu não sei com você, mas comigo o negócio aperta, viu? Mas sabe por quê? Porque Ele sabe que te criou e Ele sabe que te capacitou. Então Ele sabe quando cobrar a gente. Ele sabe que nos transformou, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos dá graça, Ele nos capacita, Ele que nos deu os dons e talentos. Então Ele sabe, irmãos, quando somos capazes de produzir frutos. Frutos nele e para ele. Então isso envolve abandonar o pecado, praticar a justiça, demonstrar transformação.
em todas as nossas atitudes. Porque quando a gente faz, queridos, sabe aquele momento quando a gente faz para ocupar um cargo, por conta de nome A, nome B, por conta de curso A, o curso B, o curso C, o meu crachá. Quando a gente faz por conta de cargos, isso são folhas. Isso não é fruto. Eu não estou dizendo que você não tem que se capacitar, meu irmão. Eu não estou falando isso. Entendam o que está sendo falado. O que eu estou falando é que nós devemos fazer com a intenção correta para não estar nas folhas somente, na aparência. Porque eu ocupo o cargo tal, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas e com Jesus, como é que está? E os frutos, como é que estão? Aleluia. Sabe quando a gente faz só para ocupar uma escala? Porque está em um cargo? Isso só são folhas, queridos. Sabe quando a gente ajuda alguém, ou só para aparecer, ou só para se livrar daquela pessoa? Isso só são folhas. Isso não é fruto. Frutos dignos de arrependimento. Quando a gente fala com aquele irmão, é o maior amor, mas nas costas, a lenha desce. Isso são folhas. Aparência. E Deus está nos alertando essa noite. Fuja dessa aparência. Saia dessas folhas. Temos que produzir frutos, queridos. E que bom, meus irmãos, que ainda temos tempo para mudar. Olha como é interessante. Ele traz a figura dessa figueira como aparência. Por quê? Do tempo que a raiz, que a semente tem para brotar, para crescer, ficar forte e dar frutos. Isso leva tempo. É do mesmo jeito Jesus dizendo para a gente, há tempo para mudar. Há tempo para dar fruto. Eu estou dando tempo. Porque chegará o tempo que não haverá mais tempo. Chegará esse dia, irmãos. E que tristeza se a gente não puder mais mudar. Meus irmãos, homem nenhum tem o poder de nos dar a salvação. Então por que ficar só nas aparências? É Ele que nos molda, é Ele que nos salva. É Ele que está com a gente. Então não tem porquê ficarmos só em folhas. Mateus 7,19. Ele fala, toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Isso é tão forte, queridos. Porque é o que Jesus tem nos alertado. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não é todo aquele que tem só a aparência de fazer, de ser, que entrará no reino de Deus. Será que estamos dando esses frutos? O que eu acho interessante é que quando Jesus olha, eu vi essa definição tão interessante, que ele olha para a figueira e ele diz que ninguém nunca mais coma fruto de você. Sabe o que ele está querendo dizer? Continue do jeito que você está. Uau! O juízo final será isso.
continue do jeito que você está. O que é que a Bíblia fala? Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aleluia! Então Jesus está dizendo, continue. Você não quer assim? Continue assim. É porque não dá tempo ler tudo, mas aqui é quando ele fala. Tem uma parte que eu achei bem interessante, que Jesus falando, e ele justamente alerta, que a vontade de Deus se manifestou através da palavra dele, para que as pessoas manifestassem o que estava dentro delas. Porque se ele tivesse alertado antes de Jesus vir, é algo assim, as pessoas não iriam errar. Mas ele está dizendo isso, ei, continue do jeito que está. Esse é um alerta para nós essa noite. É para a gente continuar do jeito que está? Ou ainda temos que mudar, precisamos mudar? Porque, queridos, Deus quer derramar um vinho novo. Mas não tem como derramar um vinho novo no odre velho. O odre era o que as pessoas carregavam antigamente, elas andavam muito tempo a pé. Então, às vezes, elas matavam um bezerrinho pequeno, faziam ali um gargalo. E ali elas levavam leite, levavam água, levavam vinho. Mas quando estava velho, ou aquilo rachava, ou certamente ia danificar o líquido que estava dentro desse odre. Então Jesus quer derramar o odre novo. Mas ele nos pergunta, ele nos alerta essa noite. Há quanto tempo eu vou ter que falar para você parar de falar certas coisas? Há quanto tempo eu vou ter que te alertar para você parar de andar em certos lugares? Há quanto tempo eu vou ter que te alertar mais ainda? Aleluia! Ah, mas eu sirvo na igreja. São só folhas. É o que eu digo, não é que não seja interessante, porque se você está na videira certa, que é Ele, você vai dar esses frutos, isso é consequência. Mas eu estou falando do que for só aparência. Há quanto tempo você vai estar contando uma história de coitadismo? De que está doente, de que isso e de que aquilo, enquanto Deus já está dizendo, você já foi procurar o médico que eu mandei, você já começou o tratamento que eu mandei você fazer? Ah, Senhor, mas eu estou esperando ser curado. Queridos, vai ter cura que vai ser imediata, mas tem coisa que Deus vai te alertar para procurar médicos, para se movimentar. E até quando você vai estar contando essa história? Até quando você vai estar carregando o peso de não perdoar uma coisa que aconteceu há anos? Você continua pesado ou pesada e vai alimentando isso e continua tendo rancor de todo mundo que vê pela frente. Mas eu estou em uma igreja. Ah, mas eu faço isso e aquilo. Eu tenho até graduações. Falo de novo para não estou atacando quem faz curso. Não. É bênção. Quando você está ligado na videira, Ele vai te dar instruções, Ele vai te dar materiais para você crescer. Mas não se garante nessas coisas. Não se apega aos teus diplomas. É Ele que faz. É Ele que te ajuda, é Ele que te salva. Porque às vezes podemos entender e aprender da forma errada. Ah, mas fulano ou cicrana me ensinou assim, que é só estudar, ler muito livro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e os nossos cultos têm virado palestra, porque o Espírito Santo não tem se envolvido na unção. Por que será? Será que o Espírito Santo diminuiu o poder dele? Será que ele mudou de ideia e não é o mesmo que vai ser fiel para sempre? Não, meus irmãos. Nós que devemos parar e ver qual é a conduta do nosso coração. Ver qual é a conduta das nossas ações, dos nossos frutos. Somos nós
que temos que rever esse lugar. Eu falo isso porque a gente se conforma em situações. Pode ser que há anos uma situação na sua vida não mude. E muitas vezes Deus está dando um alerta. Ei, faça o que eu já mandei você fazer. Pare de falar o que eu já mandei você parar de falar. Fale o que eu já mandei você falar. E a situação se repete, e você fica no coitadismo. Senhor, mas só eu que não mudo. Uma vez eu estava numa situação muito ruim, eu acho que eu já contei isso aqui. E eu digo, não, Jesus vai me acalentar agora. Eu fui para Ele. E quando eu me calei, aquilo veio tão forte. Ele disse, você está sendo egoísta. Pare de olhar para você. E eu, meu Deus do céu. Aquilo me veio tão forte. Abriu meus olhos. Porque justamente eu estava afundando, porque eu estava olhando só para mim. Só para a minha situação. Enquanto você olha para a tua situação, enquanto você olha só para você, você não vai encontrar a saída. Ei, Deus te salva de você mesmo. Para de estar preso nessa situação. Tenta ver de outra forma. Vê as instruções que Deus já te deu. Porque esse vinho novo Ele quer derramar. Tem coisas que Deus faz além de nós mesmos, meu irmão. Porque senão, não tinha... Cadê a graça para ser salvo? Seria por obras? Deus faz além de nós mesmos. Mas tem coisa que Ele quer nos dar com maturidade. Então tem processo que precisamos passar. Tem coisas que precisamos mudar, alterar, mexer. Debaixo da obediência deles, queridos. Às vezes é até a nossa vida de oração ou de adoração. Deus quer nos levar no nível profundo. Meu irmão, quando tem uma instrução, faça. Porque às vezes o seu corpo realmente não vai querer. Mas às vezes a gente diz, comece a salmodiar, abra a sua boca. Você fica. Ei, não é por mim não, meu querido. Não é por quem sobe aqui no púlpito, não. É para a sua vida com Deus. Você ter suas experiências com Deus. Aquilo que eu estava falando, né, de faculdade, disso e de aquilo. Às vezes você aprendeu a estar numa palestra. Ah, mas eu tenho tantos anos de igreja. Sim, mesmo assim. Pode ser que te ensinaram errado. Aí o que é que a palavra diz? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele tem resposta para todas as tuas indagações, todas as tuas perguntas, queridos. Se você até hoje aprendeu errado, entrar e sair do mesmo jeito, e chega em casa, está no automático, às vezes faz uma oração para começar o dia ou para terminar o dia, às vezes faz um devocional, e a vida continua no automático. Mas cadê a tua vida com Deus? Cadê as tuas experiências com Deus? Cadê o teu entrar no quarto e se encontrar com o Espírito Santo, ao ponto de você não ver mais a hora do relógio? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Se Ele está dizendo, bote a palavra na sua cabeça. Fale a palavra, leia a palavra, estude a palavra. Mas não de forma natural. Convida o Espírito Santo para esses momentos. Como o pastor Rodrigo estava dizendo, quando a pessoa lê, eu não tinha visto isso. Revelação. Estava ali 1000 anos. Mas quando você olha, meu Deus, não tem nada mais precioso quando aquela revelação salta da palavra. Aleluia. Isso é relacionamento. Não adianta você ler de Gênesis e Apocalipse para estar só falando feito um papagaio. Eu já li a Bíblia. E você leu? Porque eu sou superior, porque eu já li. Queridos, a Bíblia não é para isso. A Bíblia não é para disputar um cargo, quem está em primeiro, segundo ou terceiro, ou quem não leu nada, e esse é pior. Não.
Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nos ama por igual. Deixa eu te dizer mais ainda, que na minha época, meu Deus, isso foi um abalo para mim. Eu me achando mais amada do que quem estava no mundo. E o pregador disse, Deus te ama igual ele ama qualquer prostituta. Deus ama quebrar os nossos barros, nossos vasos de barro. Enquanto a gente acha que está muito bonzão sem Ele. Enquanto a gente acha que pode alguma coisa sem Ele. Ele vem e diz, não é assim não, querida. Ele nos mostra a ótica dele. Agora precisamos deixar sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, se você perdeu esse momento de eu não tenho mais comunhão com Deus, eu esfriei no primeiro amor. Queridos, vai para o teu quarto e diz, Espírito Santo, você é real. A tua palavra é real. Me ajuda a ter revelação da tua palavra. Me ajuda de novo a voltar a ter experiências contigo. Aleluia. Deus nos proporciona uma vida tão maravilhosa com eles, queridos. Mas o mundo tem engolido isso. O mundo tem justamente colocado isso e acaba entrando na igreja. Tu tem que viver de aparência, tu pode estar destruído, mas não importa. Saia das folhas. Volte para os frutos. Os frutos é que importa para Deus. Porque há quanto tempo a gente vai achar normal, queridos? O pecado de uma forma tão aberta no meio da igreja, mas fazendo coisa de crente, cumprindo a tabela de crente. Há quanto tempo nós vamos achar essas coisas normais? Há quanto tempo serão normais 4, 5, 6 casamentos? Quanto tempo mais a gente pode dedurar quem traiu, mas é preso pelo pecado da fofoca. Não consegue dominar a língua. Ah, mas eu não faço isso. Mas às vezes faz 1000 coisas. Outras. Ah, eu não sou preso pela fofoca ou pela pornografia. Mas eu sou preso pela inveja. Isso não é para te condenar, isso é para te mostrar o quanto nós precisamos dele. É só nele. E na frente dele não tem esse pódio de, fulano é melhor do que o outro. Não tem. A Bíblia fala que conhecereis a árvore pelos frutos. Ele fala que terá árvores boas e árvores com maus frutos. Quais têm sido os nossos frutos? Quais têm sido? As boas ou as más? Então é momento da gente se arrepender. É momento da gente voltar ao Senhor e dizer, Senhor, como Davi falou, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, porque às vezes nós estamos em um caminho mau e não percebemos, pode acontecer. Mas o Espírito Santo, ele vem e diz, tem isso aqui para ajustar. Isso aqui não está legal. Então não queira ser cortado fora, queridos. O louvor já pode vir para cá. Não queira ser cortado fora. É momento de se arrepender.
Então, nesse vinho novo que Deus quer te entregar, Deus quer te entregar coisas. Deus quer você sempre em um novo nível, meus irmãos. Deus quer. Deus não quer te tratar só no leite. Ele quer um relacionamento profundo com você. Ele não quer ficar nesse raso de todo dia só, pai, obrigada porque eu acordei, obrigada porque eu vou dormir. Não. Deus tem mais para te entregar. Deus tem revelações da parte dele para te entregar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transforma a tua mentalidade, queridos, é com a palavra. Sabe por quê? Porque se a gente se conforma com o mundo, está tudo muito bem. E a gente continua nesse padrão. Será que os nossos corações têm queimado pelas causas que o dele tem queimado? Será que os nossos corações têm se entristecido pelas causas que o dele tem se entristecido? Será que a gente tem se alegrado pelo que o coração dele se alegra? Só tem como estar ligado na videira que é Cristo. Aleluia. Noite de arrependimento. Noite de traçar outra rota com o Espírito Santo. Ele sabe melhor do que você. Ah, Senhor, mas Deus te dá uma instrução, Deus te dá uma ordem. E você fica, mas faz tanto tempo. Eu já fiz isso e não deu certo. Isso é o odre velho. E Deus está dizendo, muda o odre. Deixa o odre novo. É o que, Pai, obrigada. O Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me capacitar. Se prepara para as palavras e instruções que Deus tem te entregado. Se te afasta de Deus, se coloca uma raiz ruim, você que tem que cortar da sua vida, queridos. Seja sincero com Deus essa noite. Senhor, o que for para me afastar de Ti, tira da minha vida. Ah, mas eu tenho uma amizade há tantos anos. Oh, aleluia. Essa amizade te afasta de Deus ou te deixa próximo de Deus? Essa amizade de fato é para te ajudar a te aproximar de Deus? Ou tem te deixado para baixo? Da forma que você veio até agora, tem dado certo? Trouxe novidade de vida? Ou está precisando você sentar e conversar com Deus? Senhor, eu não sei. Queridos, é tão simples se sujeitar a Deus. Senhor, eu não sei. Eu não sei fazer isso, eu não sei como vai isso. Senhor, me ajuda. Do teu jeito não dá certo. Para de bater a cara na parede. O Espírito Santo sabe o jeito certo. Pergunte a Ele. Aprendei dele que é manso e humilde. Envolve Deus nas tuas orações, queridos. Você pode estar fazendo no automático e sendo o seu próprio Deus. Ele veio nos alertar essa noite. Ei, eu ainda existo. Eu existo. Não despreza o fogo do Espírito. Porque quando nós entramos nesse automático, imediatamente nós começamos a esfriar. Ah, é do mesmo jeito. Eu vou sair do mesmo jeito. Essa igreja ela tem que entrar no nível maior de adoração. Um nível elevado de adoração. Você veio para dar a Deus
o seu louvor, as suas palavras, o seu coração, a sua intenção, o seu pensamento. No natural, 1 mais 1 é 2. Com Deus, nem sempre 1 mais 1 vai ser 2. Não tenta entender, meu querido, como faz. Só faz. Não tenta entender tudo com a tua razão. Ah, Senhor. Pai, vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, Senhor. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a pegar as rotas que o Senhor quer que peguemos. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai, com a intenção certa, dando frutos e não só folhas, Pai. Nos ajuda a sair da aparência. Ajuda-nos, Espírito Santo. Oh, sem Ti não tem como. Sem Ti não é possível, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas causas. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Abrimos mão de nossas vontades, Pai, porque o Senhor vê além. Enquanto vemos só o começo, o Senhor está vendo o final. Abrimos mãos de nossas vontades porque não sabemos, Pai. O Senhor sim vai além, o Senhor sabe do final. O Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração, o Senhor sonda os corações. Aleluia. Que haja arrependimento genuíno, Pai, em nosso meio. Sim, Espírito Santo. Que não chegue a um ponto dos corações ficarem cauterizados, insensíveis a Ti. Porque é o Senhor que nos salva. E não adianta estarmos bons na aparência, no quanto nos promovemos com nossa boca, mas por os frutos estarem ausentes, mas com os frutos estarem podres. Não, Senhor. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai. Eu sei que o Senhor trouxe esse alerta para a gente elevar mais um nível na comunhão com o Senhor, na caminhada com o Senhor, no que o Senhor vai nos entregar, Pai. Oh, remasso que te brabaixo. Rebramamasso que te bramamama chorerere. Chobramamama cerebras. Oh, rebramasso rerere bramama chorere. Ste que te bramama chorerere. Sobra mamama stere bramamama chorerere. Sobra mamama sererere. Sim, Pai, estamos aqui para nos render a Ti. Não para ficarmos com vergonha do que A ou B vai falar, não. Mas viemos para nos render, nos entregar a Ti. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno das nossas mãos levantadas. Oh, te adoramos, Senhor. Santo, Santo, Santo. Isso, você pode salmodiar o Senhor, orando em línguas e colocando o ritmo. Você sabe como fazer. O Espírito Santo está dentro de você. Deus quer te trazer novas experiências.
Não fica resistente a isso. Ei, coopera com o Espírito Santo. Shobramamama serere. Ore bramama soyere bramamas. Shere bramamama serere. Shore bramama serere. Oh brahma mama stekete brahma ma soyere brahma ma sururu. Hallelujah. She brahma ma stokete brahma sorebras. She brahma ma stokete bras.